capítulo 24 de Lucas, no versículo 13, queria que você abrisse aí a sua Bíblia e a gente conseguir ler junto esses textos para que a gente possa compreender o que está sendo, o que está acontecendo aqui. Então, nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia, dois de seus discípulos, chamada Emaús, que era distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhes: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, que dizem está ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhe disse: ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como que ia para mais longe. Eles, porém, insistiam, dizendo: ficam conosco, pois é tarde, e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Disse um para o outro: não ardia em nosso coração? Não ardia em nós o nosso coração quando ele, pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como tinha reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. O que é interessante a gente entender nesse texto? É um texto muito interessante porque ele está falando do dia que Jesus ressuscitou. Os discípulos estavam ali, naquele frenesi, naquela opressão a respeito das questões que envolviam as suas crenças, e, na verdade, eles estavam muito apreensivos por conta de tudo que tinha acontecido naquele momento e, na verdade, eles tinham entregado as suas próprias vidas durante 3 anos e agora eles estavam diante de uma realidade dura. O Senhor tinha morrido e agora eles estavam diante de uma opressão de uma sociedade. Talvez tudo que eles tinham na vida era o Senhor Jesus Cristo, tudo que eles tinham naquele momento era Jesus, e agora o Senhor se foi. E aí, agora a gente tem que viver com aquilo que a gente tem do Senhor. E nesse exato momento, que era exigido deles o que eles tinham aprendido, talvez eles sofreram a maior dificuldade que eles já tinham vivido até ter conhecido o Senhor Jesus Cristo. Porque agora chega uma hora que a nossa vida a gente tem que responder. A primeira coisa que a gente entende, que a gente aprende no mundo espiritual, é que tudo que é investido em nós, tudo que Deus investe em nós, chega uma hora que a gente precisa dar uma resposta. Chega uma hora que a gente precisa
através de atos, através de ações, colocar para fora aquilo que a gente aprendeu e dizer de fato, de verdade, se nós somos servos de Deus ou não. E esses dois discípulos, eles iam andando e Jesus se apresenta entre eles. E Jesus, ele fala uma coisa... O senso de humor de Jesus é interessante, porque eles estavam falando sobre dele mesmo, né? Eles estavam tristes, mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que a circunstância de tristeza, de opressão e de dificuldade fez com que eles não enxergassem o que era mais belo para que eles vivessem, para que eles tivessem vida. Eles não viram o que era para ter visto. Eles não viram, eles não conseguiram enxergar aquilo que dá vida. E nesse exato momento que nós estamos vivendo a realidade desse vírus tão terrível, não só esse, mas eu acredito que nesse exato momento, talvez pessoas que estão nos assistindo, esse problema do vírus não é nada pelos outros problemas que a pessoa já está vivendo dentro de casa. A respeito do casamento, enfrentando uma outra enfermidade, porque os problemas eles são inúmeros, não tem uma pessoa na Terra que ela não passa um problema. E os problemas que nós passamos, eles são simplesmente difíceis para todos nós, só que tem uns que passam mais, outros que passam menos. Mas o que eu quero entender nessa noite e compartilhar com vocês é que nesse exato momento aqui, eles estavam voltando e não me interessa o caminho de Emaús, porque muitas vezes não é o caminho que faz a diferença, é quem está trilhando o caminho e como está trilhando o caminho. Porque você pode estar trilhando as estradas mais maravilhosas da vida, mas se você não estiver vendo quem você tem que ver, não adianta. Então, nesse exato momento, eu queria compartilhar nessa noite sobre a essência do cristianismo. O que é a essência do cristianismo? O que é o diferencial para pessoas que nós vimos na história dizendo assim, você vai morrer, você vai ser jogado para os leões se você não negar esse Cristo. E essa pessoa falava, pode me jogar. Pessoas que morreram, os mártires da igreja, pessoas que morreram sendo entregue. A dinâmica, quando alguém pegava uma família cristã, a primeira coisa que fazia era matar o filho, colocar o filho, dar o filho para os leões. E o pai falava, pode dar. E hoje, o que acontece hoje? Pessoas que estão passando problemas tão pequenos, ela já abandona o cristianismo, ela abandona a sua fé. E a essência do cristianismo, eu queria que você atentasse muito para isso. O que foi, na verdade, violado no coração desses dois discípulos aqui, o que foi cegado, o que foi impedido de ser visto, era o Cristo ressurreto, o Cristo que ressuscitou. E nessa noite eu quero ver com vocês alguns textos para a gente poder entender por que a ressurreição ela é, na vida de fé, uma das coisas mais importantes, se não a mais importante do cristianismo. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, só para você entender aí na sua casa, 1 Coríntios 15, para a gente começar a entender primeiro a importância do cristianismo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14 e 15. Tem gente que tem a Bíblia online aí, é mais rápido, né? Mas se você for aí na sua Bíblia, também está muito perto de Lucas. Então, 1 Coríntios capítulo 15, olha o que Paulo, no capítulo 15, Paulo está falando sobre a ressurreição. Porque já haviam crenças nessa época que não acreditavam na ressurreição porque eles achavam que o corpo era pecaminoso. E eles diziam, bom, se o corpo é pecaminoso e é maldito e nós temos que nos livrar das obras da carne, por que Deus vai ressuscitar pessoas? Isso não é possível. E aí Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 14, ele diz assim, e se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação e também vã a nossa fé. Versículo 13, ele fala assim, se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu. E se ele não ressurgiu, a nossa fé é vã. Para que eu vou pregar? Eu vou pregar o quê? Porque, na verdade, o diferencial do cristianismo é o Deus
que se fez homem, se entregou por nosso pecado, não pelo dele, e ele ressuscitou. A ressurreição do Cristo prova para a gente coisas fantásticas. Que ele venceu a morte, que ele nos resgatou do pecado, que o que ele tinha falado era a verdade, que ele está vivo, que nós somos justificados. Tudo isso está no pacote da ressurreição de Cristo. Então, a ressurreição de Cristo, ela é um diferencial para a minha vida e para a sua. Só que ela é um diferencial se ela fizer parte do nosso dia a dia. Se a ressurreição de Cristo fizer parte do meu dia a dia, se em todo momento, onde quer que eu esteja, eu entender que Ele está vivo e que Ele vê e que Ele se faz presente, toda a minha vida muda. Eugene Peterson, Eugene Peterson, que fala, um grande pastor americano, pastor de pastores, que faleceu em 2018, ele dizia que um lugar santo, nesse momento é interessante a gente perceber essa declaração dele, que ele dizia que um lugar santo é um lugar onde nós estamos e que a nossa consciência, a nossa mente, a nossa consciência entende que existe vida além do que os nossos olhos podem ver, e essa vida é Deus. Logo, onde quer que eu esteja, é um lugar santo. Nesse momento onde nós estamos no afastamento social dentro das nossas casas e agora a gente não pode ir para a igreja, e não é porque você não pode ir para a igreja que você vai voltar à sua vida de pecado, que você vai voltar para o caminho de Emaús e agora o próprio Cristo vai sentar, vai conversar na sua sala e você vai falar assim, não sei quem é, eu não entendo. Não, você não sabe o que está acontecendo aí, não? Claro que Jesus sabe o que está acontecendo. Ele tem controle de todas as coisas. Claro que Deus sabe. Claro que Ele está vendo. Só que o diferencial é o quanto nós estamos nos relacionando com Ele. O quanto nós estamos vendo. Esse texto no caminho de Emaús, no capítulo 24, sabe o que é muito interessante? É que ele já tinha se apresentado para as mulheres, para Maria Madalena, ele já tinha se apresentado para Pedro, e agora ele se apresenta para esses 2 discípulos. Interessante que aquela mulher chorando no túmulo, ele fala, olha, eu estou aqui. Era um problema emocional. Ela já entendeu, ela não reconheceu ele. A tristeza dela, o choro dela, fez com que ela não reconhecesse ele. O que eu quero dizer nessa noite como reflexão é que as coisas que nos acometem nos impedem de ver Cristo. Os sofrimentos que nos acometem, porque na nossa mente, principalmente quem é pai, quem é mãe, entende assim, se eu ver meu filho sofrer, eu vou lá e vou tirar ele do sofrimento. Mas com Deus não é assim. Existem coisas que nós precisamos passar e que nós precisamos aprender. Então, aquela mulher chorando, Jesus fala assim para ela, olha, eu estou aqui, eu não falei para você. Depois, para Pedro, ele resolve um problema de pecado. A ressurreição fez ele resolver um problema de pecado com Pedro. Com os discípulos, os 10, ele se apresenta e ele mostra as feridas, mostra os machucados. Ele fala assim, era uma coisa externa. Mas para esses 2 discípulos no caminho de Emaús, ele resolve algo interno deles, algo que estava dentro do coração deles. E, apesar de eles terem andado 3 anos com Jesus, nesse exato momento eles foram acometidos por um problema que fez eles não enxergarem mais o Senhor. Só que tem algo muito importante de você perceber, é que em ambos os casos, em ambas pessoas, Jesus fez questão de resolver essa dúvida da ressurreição dele. O discípulo, ele tem que ter convicção de que Cristo está vivo. Se ele não tiver essa convicção, não adianta. Ele não vai viver uma vida plena do Evangelho. Ele não vai. Ele vai sempre tropeçar. Ele vai de quando em quando achar que ele está fazendo tudo sozinho, até no dia que ele se esborrachar. Mas a verdade é que essa busca é algo muito pessoal. Jesus já se declarou, Jesus já se revelou. Só que no último momento, sabe o que é interessante? No último momento de Lucas, desse texto que nós lemos, Lucas capítulo 24, é algo muito interessante, porque Jesus se apresentou, Jesus pregou as Escrituras para eles, e algo muito interessante, porque depois que Jesus pregou para eles, Jesus vai embora. Ele chegou no lugar, você vai entrar aqui, Jesus fala assim, tudo bem, já estou indo embora.
Se eles não estivessem insistido para Jesus entrar, talvez eles não entenderiam e não receberiam o melhor, que foi a comunhão. Porque a questão não é você saber sobre a ressurreição, não é você só saber, não é você só conhecer, é você ter a comunhão com o ressurreto. Porque lá no versículo 27 do capítulo 24 de Lucas, Jesus começa a pregar lá de Moisés para eles. Eu acredito que Jesus falou muitas coisas que eles já sabiam. E eu entendo que nós precisamos ser renovados naquilo que a gente já sabe, porque nós não sabemos tudo. E tem palavras que nós precisamos ouvir novamente, porque a gente é tardo, tem dificuldade de assimilar as coisas espirituais. E aí no final diz assim, versículo 28, quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe, porque esse Cristo ressurreto, ele é transcendente, ele não se limita a nada, então ele já estava indo embora. Só que eles dizem assim, eles, porém, insistiram dizendo, fica conosco, pois já é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com ele. Eles insistiram para que Jesus ficasse. A verdade é que a gente não faz muita questão de estar com Cristo. Você pensa hoje, irmãos, de verdade, nós estamos dentro da nossa casa, cultuando. Você pode ir lá, tomar seu banho, sentar no seu sofá para você participar do culto. Para analisar quantas pessoas estão online no domingo à noite para você ver. O número das pessoas que estão online é muito pouco. As pessoas não estão preferindo cultuar. O que está acontecendo? Elas perderam a percepção do ressurreto. Porque elas estão associando coisas materiais. Eu vou para a igreja, eu tenho a minha igreja. Só que as coisas espirituais plenas, elas estão muito no plano espiritual. O que está no plano humano é o relacionamento interpessoal. Mas eles insistiram, falaram assim, não, você vai entrar. Não, entra aí, pode entrar. E quando eles insistiram, quando eles fizeram questão de estar com Cristo, foi que aí sim se partiu o pão e os olhos deles foram abertos. Primeiro abriram-se os olhos do entendimento e depois os seus olhos físicos. E muitas vezes a gente não vê o Cristo porque os olhos do nosso entendimento estão fechados. E por quê? Porque muitas vezes estamos preferindo outras coisas ao Cristo. E assim os nossos olhos nunca serão abertos. O que eu quero que você entenda é que a convicção e a vida com Cristo ressurreto está totalmente ligada às Escrituras. Percebeu? Jesus abriu a Bíblia para eles. Jesus não abriu uma Bíblia física, porque Ele é a própria Bíblia. Ele é a própria palavra. Então não tem como eu ter convicção, relacionamento e entender a vida cristã e me relacionar com Cristo ressurreto se eu não leio a Bíblia, se eu não me envolvo com as coisas espirituais, se eu não tenho vida de oração. E aí você vai ver que a ressurreição ela sempre foi questionada. Lá no capítulo 27 de Mateus, lá no finalzinho, eles se reúnem e falam assim, olha, vamos fazer uma coisa, vamos colocar um soldado lá na porta lá, do túmulo lá, porque se eles roubarem o corpo e depois disserem que ele ressuscitou, vai ser pior. Porque no mundo espiritual já se sabia que se ele ressuscitasse, e se as pessoas vivessem em prol disso da ressurreição, ia ser pior. Porque, irmãos, qual religião que o seu Senhor se faz presente quando você abre as Escrituras? Você saber que Ele está aqui agora. Quero que você entenda isso, sabe por quê? Porque se na sua casa, não estou criticando a sua religião, cada um tem a sua crença, mas se agora na sua casa você tem uma cruz, um crucifixo, e ele está morto ali, talvez isso já esteja atrapalhando a sua crença e os olhos do seu entendimento. Vai ser difícil de você saber que ele está vivo, tendo em vista que todo dia você olha e ele está morto. Todo dia você olha para aquela imagem e você vê ele morto. Talvez você esteja até sentindo pena desse Cristo. Por isso que eu falo que religião ela não salva, mas tem religião que atrapalha. Porque eu não posso ter uma imagem de um morto, porque ele não está morto. A igreja primitiva saiu a pregar. Ele vive,
Ele reina, ele voltará. Ele morreu, ele vive, ele voltará. A igreja que começou nem falava ele morreu, porque todos sabiam que ele morreu. Só falava assim, ó, ele ressuscitou, ele vive e ele voltará. Ele ressuscitou, ele vive e ele voltará. Essa era a pregação da igreja primitiva. E onde que está o maior problema de todos, de eu não viver pelo um Cristo ressurreto? Qual é o maior problema de todos? Ao meu ver, o maior problema de todos, eu vou te falar qual é a respeito da falta de expectativa na sua volta. Mateus fala isso. Olha, a volta dele vai ser como dias de Noé. As pessoas se casam, se dão em casamento e elas não estão nem mais aí. Além, porque a bênção de eu viver convicto de que Cristo ressuscitou me faz viver uma vida de santidade, me faz viver uma vida consolada, sabendo que Ele está vivo, Ele está vendo, e me faz viver uma vida de esperança, porque eu sei que Ele vai voltar e que a ressurreição é algo real na vida do cristão. Tendo em vista essa realidade, eu não posso abrir mão dessa verdade teológica. Eu não posso. Então, se o cristianismo não tiver o conceito da ressurreição, poxa, o que a gente vai pregar? Como que a gente vai pregar? O que a gente vai dizer? Então, nesse exato momento, eu estou pregando aqui, nós estamos aqui compartilhando as Escrituras, você está na sua casa e a Bíblia diz que Ele se faz presente. E isso é consolador, porque nesse momento tão tenebroso, onde estamos vendo tantas covas abertas, né? Tantas pessoas morrendo e pessoas sem esperança da ressurreição, porque elas nunca experimentaram do Cristo ressurreto. Então lhe resta o quê? Depressão, choro, surtos de pânico, de ansiedade, porque não tem no coração essa expectativa, essa esperança que é necessária no dia a dia da vida do cristão. Então eu queria que você guardasse esse texto no seu coração, guardasse, porque Atos capítulo 17, versículo 30 e 31 diz assim, ó: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porquanto ele determinou um dia em que com justiça de julgar o mundo por meio do varão que destinou. Disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. A convicção de que ele vai julgar os vivos e os mortos está na ressurreição. E a convicção de que se você se arrepender onde quer que você esteja, você vai fazer parte do grupo seleto naquele dia, que não é o grupo dos queridinhos do papai, é o grupo das pessoas que se reconheceram como pecadoras, que são falhas, que pecam, mas que elas correm para o seu Senhor e elas não abrem mão da consciência de que Ele vive, ressuscitou e voltará. Esse é o diferencial. Então, nessa noite, eu queria que você entendesse isso, né, e guardasse no seu coração, porque os dias são maus. Os dias são maus. Né? A gente precisa ter um relacionamento com o nosso Senhor de maneira que a comunhão com Ele faça diferença. Os discípulos voltam correndo para Jerusalém e falam assim: você não viu como no caminho, quando Ele falava, o nosso coração ardia? Então, a gente vai orar mais um pouquinho, nós vamos interceder por cada irmão que estão em casa, pelas nossas vidas, pela cidade de Três Corações, pelo nosso país, por tudo que nós estamos nesse momento tão, tão difícil, mas eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Ele vive. Cristo ressuscitou. Ele vive e Ele voltará.
E se a gente entender isso no nosso espírito, não é porque eu estou falando, se os olhos do nosso entendimento for aberto nessa noite para essa verdade, você vai ter um final de noite diferente e um começo de dia amanhã, e o resto da sua vida vai ser diferente. Vai ter dias difíceis? Sim, sim, mas insista para que ele entre na sua casa. Insista para que você esteja com ele, dê preferência, porque o diferencial está nessa convicção de você vê-lo partindo o pão. E os seus olhos, não só físicos, mas seus olhos do entendimento, sejam abertos para essa grande verdade, que o Cristo vive, que o Cristo ressuscitou, vive e voltará. Se a gente guardar isso nessa noite, vai ser um grande valia para que a nossa vida espiritual desenvolva em uma outra perspectiva. Amém?